Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bom? Ó, o assunto de hoje é manutenção preventiva, vamos falar sobre vela, cabo e bobina. Bora pro vídeo? Pessoal, o que acontece? Muitas vezes chega gente aqui na nossa oficina reclamando que o carro está falhando, que o carro está fraco, está com luz de direção acesa e muitas vezes o problema é o sistema de ignição. Quando eu falo ignição, o que eu quero dizer? A parte de vela, cabos e bobinas, ou em alguns casos a parte de vela e bobina, porque tem carro que trabalha com uma bobina caneta que a gente fala, ou seja, uma bobina por cilindro, eliminando a necessidade do cabo. Então hoje eu quero tratar desse assunto para explicar para vocês como funciona a troca desses itens, qual a quilometragem média, né? Porque cada carro é de uma forma, cada carro aplica uma vela, cada carro aplica um cabo ou uma bobina que seja. Os materiais mais comuns para a vela hoje no mercado são as velas comuns, as velas de platino e as velas de irídio. São os tipos aí convencionais no mercado, é o que mais ocorre, tá? Então, como que eu sei qual é a vela do meu carro, como que funciona? Não tem jeito, você vai ter que ir no seu mecânico e pegar essa orientação. O que eu quero dizer aqui é uma noção básica de como tudo funciona e mais ou menos qual é a quilometragem aí de troca para cada um desses itens, e quando ocorre o problema, como tem que ser feito a substituição deles. Então, o primeiro passo, veículos flex, tá? É o que eu vou falar aqui, o foco é nisso. Geralmente, cada cilindro possui uma vela e uma bobina independente, né, referente a isso, ou uma vela, um cabo para cada cilindro e depois uma bobina que distribui para esses cabos. Quando o carro é 4 cilindros, possui 4 velas, 4 cabos ou 4 velas e 4 bobinas. Em alguns casos excepcionais, como por exemplo o Honda Fit aí, saiu com 8 velas e o carro só possui 4 cilindros. Mas isso é um caso à parte, isso é uma raridade. Na maioria das vezes é um por cilindro. Então vamos começar falando por velas convencionais, ou seja, as velas de carros, geralmente carros populares, vamos dizer assim, como por exemplo o Uno, mais antiguinho, o Palio, o Celta. Como é que funciona? Essas velas, elas geralmente têm a sua substituição indicada para em média 30 mil quilômetros. Só que essa quilometragem ela vai variar de acordo com o tipo de combustível também que você usa. Se você usa álcool, por exemplo, essas velas vão se desgastar mais rápido. Se você usa gasolina, elas geralmente têm uma longevidade maior. Então vou pegar aqui em mãos uma vela tradicional para a gente conhecer o tipo do eletrodo dessa vela, tá? Esse daqui é a distância entre o eletrodo. Existe uma tabela referencial para isso. Então, à medida que a vela vai se desgastando, a gente consegue acompanhar com uma lâmina medindo o desgaste desse eletrodo, tá? Então, isso aqui é uma vela convencional, tá? Então, 30 mil quilômetros é uma média dessa vela. Porém, existem veículos hoje, principalmente os veículos mais novos, que já utilizam uma tecnologia superior, que seria aí uma vela de irídio, por exemplo. Então vamos filmar aqui e mostrar a diferença. Olha como que é bem mais fininho essa ponta aqui da vela e ela tem uma eficiência muito maior do que a vela comum. Aí você vai me perguntar assim: Johnny, posso colocar uma vela de irídio no meu carro que usa uma vela convencional? Olha, existem tabelas de fabricantes que produzem a vela de irídio para esse tipo de carro, mas você tem que acompanhar essa tabela. A aplicação tem que ser acompanhada por tabela. Você não pode simplesmente pegar qualquer vela de irídio e querer aplicar no seu carro que usa uma vela tradicional, tá? Já o contrário, você não pode fazer. O veículo que usa uma vela de irídio, ele não vai utilizar uma vela convencional, ele vai usar uma vela de irídio, tá? Geralmente, os veículos que utilizam velas de irídio, eles trabalham com bobinas independentes, ou seja, a própria bobina
em cima da vela, produz a faísca necessária para a queima dessa vela. Então cada cilindro vai possuir uma bobina como essa. Johnny, como que eu faço em relação à bobina? Ela tem uma quilometragem específica? Não, a bobina não tem uma quilometragem específica para a troca. Só que em carros que utilizam bobinas independentes, a gente indica que quando uma dê defeito, você troque todas as outras, porque normalmente todas elas têm o mesmo tempo de vida. Tem como trocar uma só? Tem, mas você vai estar correndo o risco de uma hora para outra queimar uma outra bobina. Às vezes você está numa viagem, alguma coisa, e você vai ter um problema por uma bobina que você não trocou de forma preventiva. Então a bobina individual, ela também geralmente tem uma longevidade muito boa, tá? Já falando de carros convencionais, populares, a maioria deles, eles vão utilizar a vela convencional com um cabo de vela ligado nessa vela e posteriormente o cabo de vela vai ser plugado em uma bobina. Aqui estou utilizando como exemplo, tá? Não é um kit perfeito para essa bobina, é só para exemplo. Então esse cabo vai plugar aqui na bobina e a bobina vai produzir essa faísca que é necessária, passada pelo cabo e depois chega na vela, tá? Como que funciona a troca do cabo de vela? Nesse caso, quando não é uma bobina individual. Eu tinha dito antes que a vela roda em média 30 mil quilômetros. Aqui para os meus clientes eu indico a troca do cabo a cada 2 jogos de vela. Então, ou seja, de 60 em 60 mil quilômetros, o cliente vai trocar o cabo de vela. Então, uma troca só a vela, na outra troca vela e cabo. Isso é uma prevenção. Você vai estar mantendo sempre o sistema de ignição perfeito fazendo isso. E também vai aumentar a longevidade da bobina de ignição, porque ela não vai trabalhar esforçada por ter um item com defeito, no caso, o cabo ou a vela. Quando um desses itens dá problema, o que acontece? Essa faísca que é produzida pelo conjunto de bobina, cabo ou vela que seja, ela se perde no caminho e com isso o carro perde eficiência de queima e ele começa a fazer o quê? Dar uns cortes quando ele está andando, porque ele perde força devido à sua má queima na combustão. Então é muito importante que você mantenha vela, cabos e bobinas em bom estado, ou velas e bobinas, dependendo de cada carro. As velas de Iridium, eu não falei a quilometragem de troca, é um pouquinho mais complicado. Depende do tipo de marca do carro, do modelo, etc. Tem carros que vão trocar com 50 mil quilômetros, alguns outros chegam a rodar até 100 mil quilômetros. Então varia de carro para carro. Aí você tem que acompanhar na tabela a indicação de troca, como funciona no Iridium, tá? Mas convencionais é do jeito que eu falei, e Iridium tem uma longevidade maior. A Iridium, ela além de ter uma eficiência melhor, ela também tem um custo um pouco mais alto. Tudo que tem uma tecnologia melhor traz mais eficiência, na prática sempre costuma trazer um preço mais alto. Porém, ela também dura mais tempo. Então eu costumo dizer que acaba ficando elas por elas nessa situação. Pessoal, então o que eu quero dizer é: fique atento ao sistema de ignição do seu carro, cuide dele, porque você vai ter um melhor consumo de combustível, uma melhor queima, um melhor desempenho e você não vai correr o risco de ficar na estrada por conta de uma vela ou de um cabo ou de uma bobina, tá bom? A dica de hoje é essa. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Tamo junto, um forte abraço. Fica com Deus.